Fala pessoal, como é que vocês estão? Eu espero que todos estejam muito bem. No vídeo de hoje eu vou mostrar aqui 5 estratégias que vocês podem aplicar na carteira de vocês para que vocês possam dobrar os dividendos que vocês recebem aí com as ações, tá? Claro, pessoal, que essas estratégias elas acabam sendo potencializadas quando feitas, quando aplicadas em conjunto, tá? Não necessariamente você precisa aplicar as 5 estratégias, mas se você aplicar aqui a maioria delas, ou então algumas delas, obviamente você já vai ver aí os seus dividendos serem potencializados. Além disso, são estratégias que podem ser executadas por qualquer um, desde que essa pessoa estude, obviamente, assim como tudo que você vai fazer na vida. Se você quer ver resultado, você precisa estudar para poder aplicar. E são 5 estratégias, pessoal, que vão turbinar a carteira de vocês e, obviamente, acelerar o processo rumo à liberdade financeira, montando aí aquela carteira previdenciária, tá? E como sempre, tá um vídeo bem interessante e direto ao ponto, porém, antes de eu dar continuidade, peço algumas coisas aqui para vocês. A primeira coisa, gostaria de pedir, pessoal, que vocês se inscrevessem aqui no canal, que ativassem o sininho para receber todas as notificações, me deem aquela força para eu bater os 50 mil inscritos, é uma meta bem importante para mim. A segunda coisa, gostaria de pedir que vocês me seguissem lá no Instagram, eu costumo abrir diversas caixinhas de perguntas e também gostaria de pedir, pessoal, que vocês me deixassem aqui nos comentários, já que a gente está falando aqui de dividendos, né? Qual ação não sai da sua carteira de jeito nenhum? Qual é a ação que mais te paga dividendo e por isso você não tira da carteira de jeito nenhum? Me deixem aí nos comentários, estou curioso para saber. Sem mais enrolação, vamos ao vídeo. A primeira estratégia, pessoal, ao meu ver, seria a mais importante, tá? Que é a estratégia de reinvestir os dividendos. Mas assim, importantíssimo mesmo. Vejam essa simulação aqui. Deixa eu só dar um golinho no café. Quem vive sem café, né, pessoal? Ainda mais fazendo frio aqui onde eu moro. Olhem só, uma simulação de investimento de R$1.000 em TAE11 lá no final de 2009, para ser mais preciso, 31/12/2009 até 2019. Então o sujeito foi lá e comprou R$1.000 de ações da Taesa em 2009 e esperou até o final de 2019, tá? Esses R$1.000, pessoal, sem reinvestir os dividendos, olhem só, retorno sem reinvestir os dividendos, teriam virado aqui cerca de R$2.268 mais ou menos até o final de 2019. Se a gente compara aqui com o IBRX, para quem não sabe, o IBRX ou então IBRX100, tem também o IBRX50, é um índice da B3 que avalia o retorno de uma carteira teórica, tá, pessoal? Composta pelas 100 ações mais negociadas na B3, ou seja, as ações mais líquidas, tá? E essa mesma simulação no IBRX100, esses mesmos R$1.000 teriam virado aqui cerca de R$1.858, que também não está ruim. Em ambos os investimentos, nós teríamos aqui vencido a inflação, tá? Então, no caso aqui do investimento em Taesa, teria mais que dobrado o capital, isso sem reinvestir os dividendos. Mas vejam como potencializa aqui a carteira, pessoal, reinvestindo os dividendos e, claro, potencializa aqui o retorno, né? Ainda então na primeira estratégia. Fazendo aquela mesma simulação, deixa eu passar aqui para o lado, reinvestindo todos os dividendos, olhem só, aqueles mesmos R$1.000 que foram investidos lá no final de 2009 até o final de 2019, teriam virado cerca de R$7.793. Pessoal, o investidor aqui que reinvestiu os dividendos multiplicou o seu capital por mais de 7 vezes, para ser mais preciso, quase 8 vezes, saindo lá de R$1.000 para quase R$8.000. Então, realmente, aqui faz uma baita diferença você reinvestir os dividendos. Saiu lá de R$1.000 para um pouquinho mais de R$2.000 sem reinvestir os dividendos em cerca de uma década.
Porém, fazendo o mesmo investimento e reinvestindo todos os dividendos, você teria multiplicado o capital em quase 8 vezes, né? Saindo de R$1.000 para tendo aí cerca de R$7.793, que seria aqui um baita retorno. E agora vejam aqui a capacidade de gerar renda passiva. Trouxe aqui um cálculo para vocês com esses valores. Trazendo aqui como exemplo, pessoal, o ativo TAE11, que hoje está cotado, até esse período que estou gravando, cerca de R$ 34,23. Com aquele valor de R$ 2.268, mais ou menos, hoje eu compro cerca de 66 ações da Taesa. A Taesa pagou nos últimos 12 meses, mais ou menos, um yield de 10%. Sendo assim, eu teria aqui cerca de R$ 226 de dividendos da Taesa, se eu comprasse aqui 66 ações da Taesa no dia de hoje, tá? Agora, levando em consideração aquele valor de R$ 7.793, hoje eu compraria 227 ações da Taesa. Com yield de 10%, eu receberia aqui cerca de R$ 779 de dividendos. Então percebam, pessoal, que eu tripliquei aqui a minha capacidade de gerar renda passiva apenas por reinvestir os dividendos. Interessante, não é mesmo? E essa foi apenas a primeira estratégia, por isso que é tão importante, por isso que eu sempre bato na tecla aqui. Pessoal, pelo amor de Deus, reinvistam os dividendos. Partindo para a segunda estratégia, que ao meu ver é a segunda estratégia mais importante, preço importa. Felipe, mas importa quanto? Importa muito, pessoal, vejam só. A gente vai medir isso aqui através do Dividend Yield on Cost, tá? Não vamos medir através da valorização do ativo, que poderia também, já que se você paga muito barato numa ação, se você paga um valor abaixo do que ela realmente vale, a tendência é de se multiplicar por diversas vezes, né? E você potencializar ali também a sua carteira. Mas vamos medir aqui apenas no Yield on Cost, que seria o retorno em relação ao preço pago pelo ativo, tá? Pegando aqui como exemplo a Caixa Seguridade e pegando valores de mínima e máxima das 52 últimas semanas, que seria aqui o equivalente a um ano, Caixa Seguridade chegou a bater na mínima R$ 9,15 e na máxima R$ 16,85. Levando aqui em consideração o dividendo projetado para esse ano de 2024 para a Caixa Seguridade de R$ 1,17, e aqui, pessoal, são apenas projeções, tá? Pode ser que a empresa pague mais, pode ser que a empresa pague menos. Estou trazendo aqui o projetado para esse ano. Qual seria o Dividend Yield on Cost? Qual seria o retorno aí de quem pagou R$ 16,85? Seria um retorno de mais ou menos 6,9%. Agora, qual seria o retorno, pessoal, de quem pagou R$ 9,15 e vai receber R$ 1,17? Seria quase 13%. Então vejam que realmente o preço importa muito, sem contar que quem pagou R$ 9,15 teve uma valorização no ativo e mais os proventos, né? Mas saímos aqui, ó, de menos de 7% para quase 13% de retorno apenas com os dividendos. Então uma estratégia importantíssima. Terceira estratégia que você pode aplicar na sua carteira para potencializar aí a sua carteira, aluguel de ações. E aqui é bem interessante, tá? O que seria o aluguel de ações? Olhem só, permite que o investidor, eu ou você, qualquer um, alugue suas ações a outro investidor, geralmente por um período determinado, em troca ali de uma cobrança fixa, que a gente chama de taxa de aluguel, tá? É literalmente alugar a ação. Essa prática tem o objetivo de permitir que as duas partes lucrem. Quem está alugando a ação, tá? E quem está disponibilizando a ação. Em geral, o aluguel de uma ação rende entre 2% e 5% do valor total do ativo, mas isso não é fixo, tá, pessoal? Vai depender ali do tipo de ativo. Tem ativos, na verdade, que você é remunerado muito pouco. Realmente você precisa ir atrás aí de cada ativo para olhar, tá? Felipe, e se eu quiser fazer o aluguel de ações, como é que eu faço? Você precisa entrar em contato com a sua corretora para ativar essa opção e deixar ali as suas ações disponíveis, tá?
trouxe aqui alguns pontos importantes no aluguel de ações. Olhem só, o doador, que é aquele que está disponibilizando a ação para alugar, vai receber todos os eventos corporativos sobre a ação. Como assim, Felipe? Como dividendos, bonificação, JCP e outros. Por exemplo, se eu, Felipe Eduardo, coloco as minhas ações para locação, deixo as minhas ações disponíveis lá para alugar e alguém aluga essas ações, quando essa empresa anunciar dividendos, bonificação, juros sobre capital próprio, enfim, esses valores ainda vêm para mim, tá? Mesmo que a ação está alocada para outra pessoa, esses valores ainda vêm para mim. Além disso, aqui, ó, também pontos importantes no aluguel. O doador, pessoal, que é justamente quem está disponibilizando o ativo, terá que pagar imposto de renda sobre o rendimento, obviamente, que segue a tabela regressiva ali da renda fixa, mais uma taxa para a corretora, que a corretora é justamente a intermediária dessa transação, tá? Então você, claro, que vai pagar uma taxa para a corretora. Cada corretora vai ter a sua taxa, mas já adianto para vocês que essas taxas geralmente costumam ser bem elevadas, tá? Ainda aqui na terceira estratégia, trazendo algumas vantagens aqui do doador, ou seja, daquele que está disponibilizando a ação. Recebimento de remuneração no valor acordado com o tomador. Então você vai receber aqui aquele valor que você viu lá no momento que você colocou a sua ação para alugar. Autonomia para estabelecer qual será o prazo de vencimento da alocação, já que você pode colocar lá qual prazo que você quer ter de volta as suas ações. Rentabilidade com a carteira de ações, já que você vai estar recebendo os dividendos e também ali o valor do aluguel, né? Você vai ter aqui um reembolso ajustado dos juros e dividendos das ações alugadas durante o período do empréstimo. Então, basicamente, você continua tendo ali os seus direitos, tá? Uma estratégia aqui bem interessante. Quarta estratégia, pessoal, seria aqui a utilização de opções. E eu já adianto para vocês que eu não faço hoje aqui a utilização de opções da minha carteira, é algo que eu preciso estudar, mas sim é algo que eu devo fazer no futuro, tá? Ainda não utilizo hoje na minha carteira, mas é algo que eu devo aprender e devo trazer para vocês aqui no futuro, tá? Até aproveitando aqui esse momento, vocês utilizam hoje a estratégia de opções aí na carteira de vocês? Me deixem aqui nos comentários, quero saber se quem acompanha aqui meu canal hoje utiliza essa prática. Olhem só, coloquei aqui grifado. Ao meu ver, é mais interessante para quem tem um pouco mais de patrimônio, para potencializar realmente aí a carteira. É por isso que eu não faço hoje aqui na carteira do canal, tá? Não é recomendado para iniciantes em bolsa de valores, justamente porque é algo que você precisa estudar, porque se você não estudar, pessoal, você vai perder dinheiro, tá? Justamente porque requer certo conhecimento para não perder dinheiro. Mas, se você souber executar, você pode executar, ganhar dinheiro, isso tudo com risco zero. É por isso que eu sempre recomendo, pessoal, estudem tudo que vocês vão fazer, tá? E de novo, eu vou trazer aqui lá na frente, vou utilizar a estratégia de opções aqui na carteira, tá? Fiquem tranquilos, eu sei que tem muita pessoa que me pede, me deixam aqui nos comentários para eu falar de opções, mas hoje eu não utilizo. Mas o que é interessante é que com a estratégia de opções você pode realmente aqui potencializar os dividendos da sua carteira, porque com isso você pode gerar o que a gente chama de dividendos sintéticos, tá? Isso tudo com a volatilidade do mercado e se você souber executar isso com risco zero. Caso interesse aí para vocês o assunto, eu recomendo aqui alguns canais, como o canal do Dalton, canal Top Ações, o canal do professor Vicente Guimarães, tem também o Tio Uli, tem aí diversas pessoas que falam sobre opções na internet e que são pessoas que eu realmente recomendo, são pessoas que eu realmente indico que irão passar para vocês, pessoal, conhecimento que vocês precisam ter, tá? E por fim aqui a quinta estratégia, olhem só, isso aqui é importantíssimo, defasagem das ações. Como assim defasagem das ações, Felipe? Vocês vão entender aqui. O que é ensinado ou então o que é muito comentado no mercado financeiro? Que a ação ordinária, que é a ação finalizada em 3, recebe 10% a menos de proventos do que a ação preferencial, que é a ação finalizada
em 4, mas dá direito a voto em assembleia. Geralmente é isso que falam, mas você não precisa apenas aqui aceitar isso e não ir atrás de informações, tá? Eu vou mostrar para vocês que com a defasagem de ações vocês podem também aumentar o rendimento de vocês. A ação preferencial, ela vai te dar aqui preferência no recebimento dos proventos, vai receber 10% a mais de proventos do que a ação ordinária. Mas isso também vai depender ali da empresa que você está analisando, tá? Muitas empresas, pessoal, nem fazem essa distinção, tá? E a ação Unity, que é a ação finalizada em 11, que seria aqui um pacote de ações, geralmente ali uma quantidade de ações ordinárias, mais uma quantidade de ações preferenciais, também vai depender ali da empresa a ser analisada. Vejam só, vocês vão ver aqui na prática. Então, quinta estratégia, defasagem das ações. Eu estou trazendo como exemplo, pessoal, o Banco Bradesco, mas vocês podem aí achar esse tipo de defasagem em outros ativos. Eu, particularmente, mostrei muito essa defasagem aqui quando eu vinha comprando Santander e vinha comprando SAMB3, que é a ação ordinária, e não SAMB4, que é a ação preferencial. Porque SAMB3 tinha caído tanto, estava tão defasado em relação a SAMB4, que mesmo recebendo 10% a menos de provento, compensava mais. Olhem só, BBDC4 hoje está cotada a cerca de R$ 12,84, negocia a cerca de 10,5 vezes lucro a 0,82 vezes do seu valor patrimonial. BBDC3, hoje cotada a cerca de R$ 11,49, negocia a 9,4 vezes lucro e a 0,74 vezes o seu valor patrimonial. Então, comparando apenas indicadores aqui, hoje BBDC3 estaria mais barato, certo? Beleza. Agora, BBDC4 não recebe 10% a mais de provento do que BBDC3? Sim, mas se a gente pegar aqui, ó, dividend yield dos últimos 12 meses de BBDC4, 8,73% e BBDC3, 8,83%. Felipe, mas como assim? BBDC3 não recebe 10% a menos? Por que pagou mais nos últimos 12 meses? Justamente porque o mercado bateu mais em BBDC3, pessoal. E aqui nós temos, então, uma defasagem, tá? BBDC3 vem pagando aqui, embora receba 10% a menos de provento, vem pagando mais no retorno, justamente porque o mercado bateu mais em BBDC3 e ele acabou caindo mais. Vou mostrar aqui para vocês o cálculo na prática, tá? E vocês vão ver aqui, pessoal, que pode não parecer tão diferente, mas existem momentos em que a defasagem das ações ela é muito grande. E, por exemplo, hoje aqui, BBDC3, BBDC4, não tem uma defasagem tão grande, mas já teve aqui momentos que essa defasagem estava muito grande, tá? Klabin também é muito comum isso. Olhem só. Valor aportado. Coloquei aqui R$1.000 em BBDC3 e também R$1.000 em BBDC4, justamente para fazer uma simulação. Valor pago em BBDC3, R$ 11,49. E o valor pago em BBDC4, R$ 12,84. Com esses R$1.000, eu consegui comprar aqui, ó, 87 ações de BBDC3. E com esses mesmos R$1.000, eu consegui comprar 77 ações de BBDC4. Colocando aqui valor do dividendo, BBDC4, R$1 e BBDC3, 90 centavos. Por quê? Porque BBDC3 recebe 10% a menos de provento do que BBDC4, ok? Só que se eu tenho 87 ações de BBDC3 e cada uma paga 90 centavos, eu recebi R$ 78,30. Agora, se eu tenho 77 ações de BBDC4 e cada ação pagar em torno de R$1, eu tenho aqui como recebimento de provento R$ 77. Então percebam que mesmo eu comprando BBDC3, que seria a ação ordinária, que dá preferência aqui no voto, né, te dá direito a voto, mas recebe 10% a menos de provento, eu ainda assim estou recebendo mais do que quem compra BBDC4. Isso por conta da defasagem das ações, tá? Claro, né, pessoal? De novo aqui, essas estratégias, essas 5 estratégias que eu trouxe para vocês, elas podem ser potencializadas quando feitas, quando colocadas em prática em conjunto. Mas, se você quiser apenas aplicar 3 delas, não tem problemas. Pô, Felipe, não quero utilizar opções. Não tem problema. Pô, Felipe, não quero colocar as minhas ações para alocação. Não tem problema. Se você utilizar as outras estratégias que eu trouxe aqui, obviamente você já vai turbinar e muito a sua carteira, ainda mais fazendo isso
no longo prazo, tá? Porque justamente é essa a ideia, pessoal, acelerar o processo rumo à liberdade financeira. E de novo, todo mundo que quiser colocar essas estratégias em prática é capaz de fazer isso, mas claro, vocês precisam estudar, tá? Bom, pessoal, o que eu tinha para o vídeo de hoje era isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Caso tenham ficado até aqui e ainda não sejam inscritos aqui no canal, por favor, pessoal, me deem aquela força para eu bater os 50 mil inscritos. É uma meta bem importante para mim. E, de novo, gostaria de pedir que vocês me seguissem lá no Instagram, tá? Brigadão, até a próxima!